Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, a partir de Washington DC. Washington Fora de Horas, fora dos estúdios da Voz da América, nos nossos estúdios improvisados aqui nas nossas casas devido às contingências da Covid-19. Hoje é dia 21 de dezembro, eu sou a Mayra de La Salette e nos principais títulos hoje temos que Abel Chivuco anunciou que vai se candidatar às eleições de 2022. Temos também que em Moçambique, credores da empresa Proíndicos vão processar o Estado. Aqui nos Estados Unidos foi aprovado o pacote de alívio financeiro da Covid-19. Do Brasil, uma notícia triste: a atriz Nissete Bruno não resistiu à Covid-19 e acabou por morrer ontem. Mas já lá vamos. Vamos ao desenvolvimento das notícias deste dia 21 de dezembro e, mais uma vez, bom início de semana, boa segunda-feira. Aqui nos Estados Unidos ou aqui na capital americana são agora 8 horas e 35 minutos da manhã. Em Angola, o antigo dirigente da educação no Mochico está foragido. O antigo diretor do Gabinete Provincial da Educação do Mochico, Raimundo Ricardo, suspeito de ter cometido vários crimes no exercício das suas funções, é dado como foragido na província, segundo deu a conhecer o representante local da Procuradoria-Geral da República, Adão do Nascimento. O magistrado do Ministério Público foi citado pela imprensa estatal como tendo admitido que desconhece o paradeiro do arguido que cumpria a medida de coação pessoal de prisão domiciliar. Adão do Nascimento disse que o arguido deixou de se apresentar à PGR semanas depois da reavaliação do caso, das medidas de coação, aliás, passando de prisão preventiva para domiciliar durante a fase de instrução preparatória. O Procurador-Geral da República no Mochico admitiu que o suspeito poderá ser julgado à revelia caso sejam reunidas provas necessárias. Entretanto, o ativista Dito Dali acusou o governador provincial Gonçalves Mondumba de alegadamente estar por detrás da fuga do seu antigo colaborador e seu homem de confiança. Teremos uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. E antes de continuarmos, eu vou já dar aqui alguns bons dias e vou também avançar aqui com aquilo que vocês já sabem. Vou partilhar o programa também aqui no meu Facebook, não é? Se eu peço para vocês partilharem, também tenho que partilhar, correto? Acho que sim, é mais do que justo partilhar aqui o programa Washington Fora de Horas para que toda a gente possa ver. Pois já encontrei o programa, agradeço também a quem partilhar aqui o Washington Fora de Horas. Já há aqui gente a entrar, eu vou aproveitar para ver quem é que está connosco. Está o Mamadik Baldaoud, a partir de Climane, claro. Está a Tina Souza, na Inglaterra, no Reino Unido, pelo menos eu vejo aqui a bandeira. Bento Adriano, bom dia, Bento. Está também Bobo Armindo António, muito boa tarde. Vicente Chano, alô, alô, vou a ligar a partir de Moçambique. Cabo Delgado, Montepuez, Nairoto, aliás. Muito obrigada pela vossa companhia. Eu já partilhei o nosso Washington Fora de Horas e eu espero também que vocês partilhem o Washington Fora de Horas desta segunda-feira. Vamos então continuar com as notícias a esta hora e eu vou já dizer aqui, está bastante frio aqui na capital americana. Eu sei que vai entrar alguém que nos vai dar as temperaturas de Moçambique. Eu vou-vos dizer que aqui na capital americana estão agora simpáticos 4 graus centígrados, o que para mim é frio o suficiente para um chazinho quente. Obrigada. Vou então continuar. Ainda em Angola, Abel Chivucovuco garante que vai concorrer às eleições de 2022, apesar do Tribunal Constitucional, o TC, ter chumbado o processo de legalização do seu novo projeto político, o Para Já Servir Angola. Enquanto, por agora, ele afirma que vai integrar o autodenominado Movimento Revolucionário. Aliás, Chivucovuco
disse na manifestação que ele promoveu no sábado em Luanda que agora era um revu. Entretanto, o político vai recorrer mais uma vez ao Tribunal Constitucional para legalizar o seu novo projeto político. Para 2021, Chivucovuco diz estar a preparar uma série de manifestações. O otimismo de Abel Palanga Chivucovuco em concorrer às eleições de 2022, mesmo após o último chumbo do Tribunal Constitucional, segundo fontes próximas dele, vem do facto de manter negociações em estado avançado com o Partido da Salvação Nacional, PNSA, liderado por Siconda Lolendo Alexandre, que integra a Casa CE, a coligação fundada por Chivucovuco. Numa manifestação no passado sábado, como eu disse, em Luanda, contra a decisão do Tribunal Constitucional de não legalizar a sua formação política, Chivucovuco anunciou que a partir de hoje, ou seja, a partir de sábado, saibam que eu também sou revu. E isto é uma citação de Chivucovuco, designação atribuída aos membros do autoproclamado Movimento Revolucionário. Entretanto, ele mantém-se confiante na legalização da sua formação política e garante que vai enviar mais um recurso ao Tribunal Constitucional. O para já existe, o para já sempre existirá e vamos concorrer nas eleições de 2022, assegura Abel Chivucovuco, quem anuncia um ano de manifestações em 2021 com vista às eleições do ano seguinte. E eu cito: em 2022 o povo tem que dar o checkmate ao MPLA e provar ao nosso irmão João Lourenço que o soberano é o povo e não ele. Fim de citação. Esta foi uma das palavras de ordem de Abel Chivucovuco na manifestação, em que participaram políticos ligados à UNITA, à Casa CE e ao Bloco Democrático. Nós vamos ter uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Vá também ao nosso website www.voaportugues.com. E antes de eu continuar, vamos ver quem é que está aqui ligado a nós. Temos a de Fátima Basílio, de Moçambique, em Tete. Nelson Magrelo, está em Maputo, no Zimpeto. E temos Povo Capitão, que diz que Abel Chivucovuco tem toda a razão. Joane Zacarias Benjamin diz que está sempre atento ao nosso programa a partir da cidade de Pemba, em Moçambique. Eu agradeço muito. Diga-nos como é que estão aí as coisas em Pemba também e também em Maputo. E o Povo Capitão, de onde é que nos fala? Diga-nos também. Eu tenho sempre muito gosto em dizer os nomes das cidades de onde os nossos espectadores nos assistem. Ou, como diriam algumas outras espectadoras, Washington foradenses. Este é o Washington Fora de Horas, eu sou a Mayra de La Salette e nós estamos a atualizar aqui as notícias a esta hora, a partir de Washington DC, capital americana. Vamos até Moçambique. Os credores da dívida da Proíndicos estão a processar esta empresa, o Estado moçambicano e a Credit Suisse, num tribunal de Londres por incumprimento no pagamento do empréstimo de 622 milhões de dólares. Através de uma nota de imprensa a que o jornal O País diz ter tido acesso, o consultor do grupo informa que os credores exigem o pagamento total dos montantes devidos aos membros ao abrigo do empréstimo garantido pelo governo através do Ministério das Finanças no valor de 622 milhões de dólares concedido à empresa estatal moçambicana Proíndicos em 2013. A garantia do governo foi aprovada pelo Banco de Moçambique e confirmada 2 vezes pelo governo. Os membros de grupos de credores dizem ter investido de boa fé com base em acordos juridicamente vinculativos e sem conhecimento de quaisquer atos que tenham sido objeto desses processos criminais. Mas a dívida está agora em incumprimento e não é paga há mais de 4 anos, lê-se no documento. Os credores asseguram que tentaram manter um diálogo construtivo com a Credit Suisse, o Estado moçambicano e a própria empresa Proíndicos, mas os resultados foram limitados. Neste contexto, eles dizem, o grupo de credores considera que não tem outra opção
se não resolver agora a situação através dos procedimentos legais iniciados. Fim de citação. O empréstimo foi concedido à Proíndicos para operações de segurança marítima, incluindo a aquisição de embarcações e soluções de monitorização e proteção do grupo Privinvest no chamado caso das dívidas ocultas. 3 funcionários do Credit Suisse declararam-se culpados em tribunal criminal nos Estados Unidos de aceitar subornos para arranjar um empréstimo, acrescentou o documento que termina recordando que, devido ao caso, o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, e outros 2 cidadãos nacionais também foram acusados nos Estados Unidos de vários delitos relacionados com o empréstimo. Vale a pena lembrar que Manuel Chang está na África do Sul e tem aguardado o seu caso em prisão, não é? Está preso na África do Sul e tem-se apresentado ao tribunal para se decidir se Manuel Chang é extraditado para os Estados Unidos ou enviado de volta para o seu país, Moçambique. Vamos continuar com as notícias a esta hora. Vamos continuar a falar de Moçambique, onde as autoridades esperam que 358 mil viajantes atravessem as fronteiras durante a quadra festiva, contra mais de 837 mil que passaram pelos postos fronteiriços em igual período de 2019. Portanto, vai haver uma redução bem grande de viajantes nesta quadra festiva. O movimento migratório foi revisto em baixa a nível nacional. É uma redução causada pelas limitações de circulação por conta da Covid-19, disse Celestino Matzinha, porta-voz do Serviço Nacional de Migração, para quem a redução do número de travessias previstas para esta quadra festiva é de 57%, quando comparada com o ano passado. As autoridades prevêem que 300 mil pessoas atravessem a fronteira de Ressano Garcia, contra 411.948 do ano anterior. Para esta quadra festiva, o Serviço de Migração prevê que o movimento de entradas atinja o seu pico entre os dias 20 e 25 de dezembro. Vamos até à Guiné-Bissau. A Comissão Permanente do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC, considerou uma aberração jurídica o mandado de captura internacional contra o seu presidente Domingos Simões Pereira por não estarem reunidos os requisitos para o efeito. Em comunicado, o PAIGC classificou de incompetência e má-fé a intenção da Procuradoria-Geral da República e sublinha que a mesma é uma tentativa de intimidação do presidente do PAIGC, que anunciou publicamente o seu regresso à Guiné-Bissau. Para a PAIGC, existem crimes económicos gravíssimos de dilapidação do tesouro público cujos atores circulam na cidade de Bissau absolutamente impunes. A título de exemplo, o PAIGC aponta o dedo ao atual Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, de ter desviado 700 milhões de francos CFA quando era o Ministro da Função Pública, cujo processo teve acusação definitiva. Neste sentido, o PAIGC avisa que não vai tolerar mais qualquer intimidação ao partido e ao seu presidente, apelando à comunidade internacional representada na Guiné-Bissau para estarem ao corrente da deriva lunática. Deriva lunática é uma citação do PAIGC, do atual PGR. E é sobre este caso, este mandado de captura, que um dos nossos tópicos trending se foca hoje. No website da VOA, um dos artigos mais lidos nestes últimos dias é o artigo que diz Domingos Simões Pereira afirma-se de consciência limpa. O presidente do PAIGC reagiu em conversa com a Voz da América ao mandado de captura internacional que a Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau disse ter emitido contra a sua pessoa, como nós revelamos na semana que passou, e eu vou inclusive partilhar a reação do presidente do partido PAIGC aqui com todos para que possam ler esta reação de Domingos Simões Pereira depois de ter sido emitido um mandado de captura internacional
contra ele na semana passada. Vou aproveitar também e ler aqui alguns comentários que já nos chegaram. Eduardo Moraes Lauela, a partir de Luanda. Bento Adriano diz que acha que o próprio MPLA, com a ajuda do tribunal, está a fazer publicidade ao Para Já e a Abel Chivucovuco. Pois bem, é um ponto de vista, sem dúvida. E se vocês me permitem, mais um bocadinho de chá, porque aqui está frio. Muito obrigada. Vamos então continuar com as notícias aqui do nosso Washington Fora de Horas nesta segunda-feira. Vamos até São Tomé e Príncipe. Vamos até São Tomé e Príncipe, onde o Tribunal Constitucional voltou a rejeitar um segundo pedido de registro da ADI, principal ou ADI, principal partido da oposição, para que Patrício Trovoada seja o presidente daquela força política, depois de ter sido eleito numa assembleia do partido. Um primeiro pedido foi também recusado. O coletivo dos juízes sustenta que, eu cito, a decisão do Tribunal Constitucional enquadra-se no âmbito dos seus poderes jurisdicionais no exercício da competência complementar que lhe é atribuída por lei, em verificar a regularidade e a legalidade dos atos eleitorais e proceder ou não a competente anotação. Conclui-se facilmente que não se trata de uma decisão extra petita como alega o reclamante. Fim de citação. Portanto, foi negada a Patrício Trovoada que seja o presidente da ADI e a Patrício Trovoada, esta foi a segunda tentativa, aliás, que este pedido foi negado. Em Cabo Verde, o Banco de Cabo Verde anunciou hoje que vai manter as taxas de referência em mínimos históricos em 2021 e prorrogar o programa de financiamento por mais 12 meses para mitigar o impacto da crise provocada pela Covid-19. Em comunicado, o Conselho de Administração do Banco Central refere-se que o objetivo é, e cito, mitigar o impacto da crise suscitada pela pandemia da Covid-19 na economia nacional, restaurar e reforçar a confiança dos agentes económicos, bem como estimular a retoma da atividade económica amparada por pressões contidas na inflação e na balança de pagamentos. Fim de citação. Entre as taxas de referência do Banco de Cabo Verde, a administração manteve a taxa diretora em 0,25%, a taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez em 0,5%, a taxa de facilidade permanente de absorção de liquidez em 0,05% e a taxa de redesconto em 1%. E falando em ajudas financeiras e medidas para aliviar a pressão que a Covid-19 tem criado financeiramente nos países, os Estados Unidos aprovaram um novo pacote financeiro. Congressistas democratas e republicanos chegaram neste domingo a um acordo sobre um novo plano de apoio à economia depois de semanas de negociações. E o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, disse, eu cito, podemos finalmente dizer o que a nossa nação precisa de ouvir há muito tempo. Mais ajuda está a caminho. Fim de citação. Mitch McConnell confirmou que o plano de emergências chegará a quase 900 bilhões de dólares. Diante de milhões de americanos que perderam o emprego e tantos outros que correm o risco de perder, Mitch McConnell disse, e cito, este programa irá renovar e estender uma série de importantes benefícios federais de desemprego que ajudaram as famílias a sobreviver. Fim de citação. Por sua vez, o líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Steny Hoyer, disse que a votação acontecerá nesta segunda-feira, dia 29, nas duas câmaras. Portanto, a votação vai acontecer nesta segunda-feira, aliás. O pacote de ajuda inclui apoio a desempregados, pequenos negócios,
setor de saúde, distribuição de vacinas e um cheque de $600 a cada americano com até um determinado salário. Portanto, o Congresso vai definir até que salário as pessoas podem beneficiar destes $600 que o Congresso vai distribuir neste pacote de alívio. Portanto, esta lei, como disse, é assinada nesta segunda-feira. Antes de continuarmos, temos mais comentários. Sifone Covula diz que está em Luanda a acompanhar o programa. Muito obrigada. E temos Tina Souza que diz que acha bem, mas eu não sei o que é que ela acha bem. Tina, diga-nos o que é que acha bem. Isto é sobre Domingos Simões Pereira, é sobre o apoio aqui que o Congresso chegou, o apoio financeiro, é sobre São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, é sobre Angola, Chivucovuco. Qual é o seu comentário, que é para que eu partilhe da melhor forma possível? Vamos então continuar. Vamos falar de Covid-19, de novas medidas e pela fase em que o Reino Unido está a passar neste momento. Países da Europa impuseram e outros anunciaram que avaliam impor restrições a viajantes do Reino Unido. As medidas são uma forma de proteção contra a disseminação de uma nova estirpe do coronavírus que os britânicos disseram estar em circulação em seu território e que seria até 70% mais transmissível que a estirpe anterior. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai participar de um encontro de emergência nesta segunda-feira para discutir o encerramento de fronteiras. Um dos focos será o transporte de cargas. E isto já está a afetar as trocas comerciais natalícias. A Noruega, a França, a Alemanha, Holanda, Bélgica, Áustria, Irlanda, Itália, Bulgária, Suécia, Roménia, Lituânia, Letónia, Estónia e República Checa já anunciaram restrições. Portugal, por exemplo, anunciou que vai permitir apenas a entrada em seu território de cidadãos ou residentes em Portugal que venham do Reino Unido. Mais ninguém. A Índia também anunciou a proibição de voos com origem no Reino Unido, pelo mesmo motivo. E na América do Sul, a Argentina, Colômbia, Chile e Peru decidiram fechar as suas fronteiras aéreas com o Reino Unido devido ao avanço da nova variante do coronavírus. Israel, Canadá, El Salvador e África do Sul já haviam anunciado a interrupção do tráfego aéreo com o país. Portanto, isto vai ser um isolamento grande para o Reino Unido até se poder controlar esta nova estirpe do coronavírus, que se diz ser até 70% mais transmissível que a estirpe anterior. Vamos ver, temos aqui mais comentários. John Kimbella está no Wish, muito obrigada. Matilde Sidónia, luto no Brasil, é verdade. Nissete Bruno, grande atriz. Tina Souza diz que falava sobre São Tomé e Príncipe. Portanto, a Tina concorda que a Patrícia Trovoada não possa ser presidente da ADI. Acho que é exatamente isto que a Tina Souza está a comentar. Muito bem, vamos então continuar com mais notícias aqui do mundo neste dia 21 de dezembro e vamos falar exatamente de Nissete Bruno, a atriz brasileira muito conhecida, muito admirada, muito respeitada, não só no Brasil, mas também em todos os países onde se acompanharam novelas e filmes de produção brasileira. A atriz morreu aos 87 anos, vítima de Covid-19. Ela morreu na manhã de domingo, dia 20, portanto ontem. Ela estava internada com o vírus da Covid-19 na unidade de terapia intensiva da Casa de Saúde de São José, na zona sul do Rio, isto no Brasil. De acordo com o boletim divulgado, o estado de saúde da atriz era considerado muito grave e ela estava sedada e dependente de ventilador.
portanto, a nossa homenagem a Nicete Bruno, uma grande atriz brasileira que com certeza todos nós vamos sentir saudades de a ver na telinha interpretando papéis tão bem como ela interpretava. Vamos continuar com as notícias. A Tina Souza está no Reino Unido e ela diz que está muito complicado. É verdade, Tina? Diga-nos mais, como é que vai ser a organização para a quadra festiva? Que outras restrições vocês vão passar aí no Reino Unido? Pode haver ajuntamentos, podem ter família em casa, só pode estar o agregado familiar ou pode-se receber mais gente. Partilhe connosco as restrições pelas quais vocês vão passar aí no Reino Unido devido a esta nova estirpe do coronavírus. Vamos então continuar, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa e vamos aos tópicos trending. Vamos falar de futebol. No Twitter e no Facebook, o que é que está trending? Um tributo de Pelé a Messi. A lenda brasileira do futebol, Pelé, homenageou Lionel Messi por igualar o seu recorde de golos para um único clube, depois do avançado argentino ter marcado o seu golo 643 pelo Barcelona no sábado contra o Valência. Messi, de 33 anos, estreou pelo Barcelona aos 17 anos, em 2004. Precisou de 748 jogos para marcar 643 golos, enquanto Pelé conseguiu a contagem em 665 jogos oficiais pelo Santos. E a mensagem do Pelé eu vou ler. Assim como você, sei que não há nada melhor do que o lugar em que nos sentimos em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel, mas acima de tudo, parabéns pela sua carreira no Barcelona. E é fim de citação. Mas Pelé também disse, e eu cito, histórias como a nossa, de amar o mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito. Fim de citação. E é claro que com estas palavras de Pelé para Messi, Messi agradeceu com todo o seu coração. E Pelé, que tem agora 80 anos, fez a sua estreia no Santos aos 15 anos, em 1956. E saiu em 1974, depois de ganhar 6 títulos da Liga Brasileira e 2 coroas da Copa Libertadores, o equivalente na América do Sul à Liga dos Campeões. Portanto, aqui dois astros do futebol a trocarem bons mimos no bom sentido, a respeitarem-se um ao outro, o que é fantástico. Gerações completamente diferentes e sim, são os maiores goleadores aqui no futebol. Vamos ver o que é que a Tina diz sobre as restrições no Reino Unido devido à Covid-19. Não podemos estar juntos, vai ser um Natal um pouco triste, mas melhores dias virão. E é esse o espírito, de facto. Melhores dias virão e para que esses melhores dias venham, nós temos que cumprir. Temos que cumprir com as regras, com as restrições, com os isolamentos, mas com certeza não há dia que não substitua o outro, não é? Como diz o velho ditado, não há bem que dure para sempre, não há mal que não acabe nunca. Portanto, eu vou ficar com o não há mal que não acabe nunca para que o bem chegue rapidamente. Ainda no trending, vale a pena dizer-vos que, além do artigo sobre Domingos Simões Pereira em reação ao mandado de captura internacional, temos também o artigo sobre o antigo autarca de Maputo, David Simango, no banco dos réus por corrupção. Portanto, se for a www.voaportugues.com/Moçambique, vai encontrar esse texto que está a chamar a atenção de muita gente. Antes de me despedir, devo lembrar que esta semana nós vamos ter no Angola Saúde em Foco um especial Natal com a doutora Nádia. E este especial Natal vai responder aos desejos de Natal no campo da saúde. O Angola Saúde em Foco foi à rua, perguntou a algumas pessoas
quais são os seus desejos no campo da saúde. Elas deixaram os seus desejos e a doutora Nádia vai responder se esses desejos de Natal são prendas que de facto podemos receber ou não, quais são as dificuldades, os obstáculos, quais são as oportunidades. É o Angola Saúde em Foco desta semana com a doutora Nádia Camate e que vale muito a pena assistir na sexta-feira, dia de Natal. E com isto eu me despeço. Muito obrigada pela companhia. Foi o Washington Fora de Horas deste 21 de dezembro. Um bom início de semana, uma quadra festiva maravilhosa, fantástica para toda a gente. Quem celebra, quem não, não importa. O importante é estarmos bem, com saúde e termos muita energia para continuar. Uma boa continuação a todos e já sabem, amanhã há mais Washington Fora de Horas.